Né? O Flamengo hoje não vai ter o Wesley e não vai ter o Pulgar. Só que aí vai entrar o Varela, que é o titular da posição, né? Tava na Copa América e aí o Wesley se firmou, mas aí o Wesley tá com lesão na coxa e tá fora, volta o Varela. O problema é no meio-campo, porque pra mim o Alan é a grande decepção desse Flamengo. Por enquanto, assim, de investimento, não tá jogando nada. Teve uma ou duas boas atuações, tá bom. Foi um jogador caro, entrega muitos jogos, que bola que ele perde, sai gol do adversário e o Flamengo perde pontos. O Alan, por enquanto, na minha opinião, é uma das grandes decepções aí desse time do Flamengo, das contratações do Flamengo. Bom, já com essa lembrança maravilhosa, né, Mauro César Pereira? Sem dúvida, uma lembrança aniversário de Jorge Jesus. Eu já falo com você, Mauro, sobre o Flamengo no jogo de hoje. Hoje o Flamengo enfrenta o Vitória. Vale lembrar, eu já falei aqui algumas vezes, que o Flamengo vai ter uma sequência razoavelmente boa agora, para depois entrar naquele calendário bizarro onde vai ter Palmeiras, 2 jogos pela Copa do Brasil, Bolívar, 2 jogos pela Libertadores, Palmeiras pelo Brasileiro, Botafogo pelo Brasileiro e São Paulo pelo Brasileiro. Essa sequência do Flamengo vai ser ali pesadíssima. E agora o Flamengo tem o Vitória e vai ter o Atlético Goianiense, né? Em seguida. E logo em seguida vai ter o Atlético Goianiense em casa. Ou seja, seria uma sequência que o Flamengo não aproveitou da melhor forma, mas seria Cuiabá em casa, que o Flamengo não ganhou. Fortaleza em casa, que o Flamengo perdeu. Criciúma em casa, que o Flamengo ganhou aos trancos e barrancos. E aí, Vitória e Atlético Goianiense. Essa é uma sequência boa. Agora, Mauro, o futebol do Flamengo caiu nos últimos jogos, né? Foram atuações ruins. Contra o Criciúma, principalmente, com o time completo, 10 dias para treinar e o Flamengo não jogou nada. O que esperar desse Flamengo, Mauro, que, na minha opinião, é um Flamengo mais irregular do que os dois que disputam o título com ele? Eu acho que é um Flamengo inconstante. É coisa que você não vê com o Palmeiras e com o Botafogo. Você concorda? E o que esperar do Flamengo pra esse jogo de hoje? Acho que é uma amostra muito pequena do time completo, né? Que foi péssimo no jogo de sábado, mas foi a volta desses jogadores depois de 9 partidas sem os 4 lá que estavam na Copa América, fora o Pulga que ficou fora de parte dela, 6 jogos e meio aproximadamente fora desses 9, e o Cebolinha tá machucado há um tempão, voltou também. Então, meio time, né, à disposição, embora nem todos tenham jogado no começo da partida, voltando, né? Não tinha também o Bruno Henrique. Então, é diferente do time que vinha jogando, né? Mas foi muito mal, foi muito mal. Agora pode produzir muito mais, pode jogar muito mais, evidentemente. O que se espera é que jogue bem. Eu acho que uma coisa que falta esse time do Flamengo é ser um pouco mais de decisão, concentração, sabe, intensa nos jogos. Às vezes é um pouco pedante, como se fosse vencer naturalmente a qualquer momento. 3 jogos seguidos tomando 1-0. Isso já aconteceu no jogo, já tem que fazer um esforço danado, tem que virar o placar, aí o adversário se fecha. Foi assim contra o Cuiabá, foi assim contra o Fortaleza, que no primeiro tempo não chutou nenhuma bola no gol. O gol foi contra. Aí no segundo tempo o Fortaleza sai pro jogo, aí domina tudo e vence merecidamente. Embora tenha até criado no primeiro tempo, não conseguiu finalizar, né? Eu quero dizer. E depois contra o Criciúma, de novo tomou 1-0, aí tem que fazer um esforço danado para virar o jogo. É difícil, assim. O time tem que ser um pouco mais consistente defensivamente e ter um pouco mais de apetite pelo gol no começo do jogo. Só te cortar rapidinho para voltar para a Rádio Jovem Pan. Mauro César Pereira falando aí sobre o jogo do Flamengo de hoje, né, contra o Vitória. Flamengo que vem numa sequência de mais atuações aí contra Cuiabá, Fortaleza e Criciúma e que hoje pode tentar mostrar pro seu torcedor que era só uma fase. Mauro César Pereira. Pois é, então acho que essa é uma oportunidade agora de fazer um bom jogo. Vitória está numa situação tanto quanto delicada, né? Não é uma coisa surpreendente. Vitória sabia quando começou o campeonato vindo da Série B que a luta pela permanência da primeira divisão seria o seu objetivo, mas já teve melhor no campeonato, né? Então é um adversário numa situação difícil, que é o Vitória. Então o que se espera é que o Flamengo faça um bom jogo. Ano passado foi muito mal fora de casa, melhor campanha como visitante. Esse ano precisa melhorar o seu desempenho fora de casa, inclusive. É um Flamengo que muitas vezes é uma incógnita, velho Vamp, na minha opinião. Né? O Flamengo hoje não vai ter o Wesley e não vai ter o Pulgar. Só que aí vai entrar o Varela, que é o titular da posição, né? Tava na Copa América e aí o Wesley se firmou, mas aí o Wesley tá com lesão na coxa e tá fora, volta o Varela. O problema é no meio-campo, porque pra mim o Alan é a grande decepção desse Flamengo.
por enquanto, assim, de investimento, não tá jogando nada. Teve uma ou duas boas atuações, tá bom. Foi um jogador caro, entrega muitos jogos, que bola que ele perde sai gol do adversário e o Flamengo perde pontos. O Alan, por enquanto, na minha opinião, é uma das grandes decepções aí desse time do Flamengo, das contratações do Flamengo. Eu colocaria o Léo Ortiz. Dane-se, o Tite contratou o Léo Ortiz pro Léo Ortiz não jogar, gente. O Léo Ortiz é um dos jogadores com mais talento nesse time do Flamengo e ele não joga. E já dizia o Tite, se não for pra trazer o Léo Ortiz, não quero outra contratação. Não quero outro zagueiro. Aí ele não coloca o Léo Ortiz pra jogar de zagueiro, pra botar jogadores que, na minha opinião, estão no momento pior que o Léo Ortiz. E aí bota o Alan ainda, que tá péssimo, é uma fase péssima do Alan, e não dá chance pro Léo Ortiz. Ele vai conseguir tirar, Vamp, todo o ritmo de jogo do Léo Ortiz, assim. Então, voltou todo mundo, né, Tico? Aí, jogadores lesionados, tudo, voltando. Né? O campeonato agora, esse mês de agosto para setembro, pega fogo, tem ali jogos eliminatórios de mata-mata, né? Pela Copa do Brasil, pela Libertadores. Né? O Alan, quando chega, não foi uma contratação barata, né? Ele pediu até para vir pro Flamengo, o Flamengo pagou caro, só que ele ainda vem lesionado, se recupera, mas ainda não teve uma sequência, ele mesmo dessa sequência, dessa regularidade de manter 4, 5 jogos, que nem o Pulgar fez em algum momento, que nem o Gerson voltou a jogar bem, né? O Bruno Henrique tá voltando, tem lesões e tudo, o Pedro cada vez mais se firmando, falta isso pro Alan, assim, né? O jogo de hoje, Vitória volta depois de 6 anos à primeira divisão, né, do Campeonato Brasileiro. Com certeza o Barradão vai estar lotado, abarrotado, né, porque é o Flamengo, depois de 6 ou 7 anos, o Flamengo volta aí ao Barradão. O Vitória, torcedor do Vitória, a gente sabe que eu, como baiano, torcedor do Bahia e do Vitória, o segundo time deles, com certeza é o Flamengo, o torcedor do Vitória e o torcedor do Bahia. Então, Flamengo, uma atração nova, jogadores de seleção, tudo importante, pode ter certeza que vai estar lotado. Em relação ao Léo Ortiz, cara, contratação cara também, né? Foi utilizado aí na cabeça da área, todo mundo elogiou bastante. Ele fala que a praia dele é de zagueiro. Lá tem o Fabrício Bruno, tem o Léo Pereira, tem o Davi Luiz. Eu sou favorável assim. Como é que eu convoco um cara para ir pra seleção e não convoco os demais e mando contratar esse cara e não utilizo? O Tite desse negócio, essa mania de queimar vamos por etapas. Alguns treinadores no Brasil têm etapas e se perde, de repente, a qualidade do atleta. Vi agora aí, ó, o Yamal lá, ó, não é porque ele foi campeão europeu, não. Já com o Luiz Henrique, já convocava ele e metia ele na seleção com 16 anos. Então, quando o cara é bom, tem que sair jogando, não tem que pedir passagem. É o momento. Mauro, tá inclusive viralizando aí muito nas redes sociais a cobrança da torcida do Flamengo pro Léo Ortiz ter mais chances, né? Muitos flamenguistas reclamaram da ausência do Léo Ortiz no jogo contra o Criciúma. Ele ficou no banco durante os 90 minutos e o Flamengo anunciou o Léo Ortiz no dia 6 de março. Desde o seu anúncio, o Flamengo realizou 30 jogos. O zagueiro só esteve presente em 14, ou seja, menos da metade. Desses 14, em 3 oportunidades acabou vindo do banco de reservas. Léo Ortiz está tendo pouca chance, Mauro? Você acha que é uma reclamação, que o torcedor do Flamengo ele tem razão em reclamar que o Léo Ortiz está tendo poucas chances? E outra, essa é a minha opinião, eu acho o Léo Ortiz melhor do que o Alan hoje para substituir o Pulgar, mesmo improvisado. Você acha que tem que colocar um jogador da posição? E se você acha que ele tem que ter mais chances nesse time do Flamengo? Tem que jogar no lugar do Pulgar é o Alan que é o volante. E o Léo Ortiz tem que brigar pela posição como zagueiro. Eu não entendo ele ter sido contratado para ser zagueiro e não jogar como zagueiro. Ele pode se adaptar à função de volante? Pode, mas jogou numa emergência. Quando tem a bola no pé, evidentemente mostra a qualidade, que ele tem muito bom passe, mas o volante tem que ter outros predicados que eu acho que ele não reúne. É outra posição, ele joga a maneira que ele vê o campo, a maneira como ele tem que se posicionar para receber a bola, né? Você tem que estar de costas muitas vezes para receber, fazer o giro, tocar a bola. É diferente de jogar de zagueiro. É completamente diferente de jogar de zagueiro. Requer uma adaptação. Ele fez alguns jogos, mas não acho que tenha sido motivo para torná-lo o novo volante. Aí o Tite teria que trabalhar com ele direto para ele ser volante. Quer ser volante? Vamos adaptar, vamos jogar, vamos treinar, vamos corrigir erros de posicionamento. Quando recebe a bola, como é que se posiciona, como é que ele visualiza o campo. É diferente, é bem diferente. Ele tem qualidade para isso. Ele é um meio-campista jogando de zagueiro, digamos assim, mas aí acho que requer mais tempo e adaptação. O Alan é um volante, é um bom jogador. Foi caro. Aí foi aquelas loucuras do São Paulo. Ele queria encher o saco, quero, os caras compraram. Né? E ele tinha voltado de lesão, né, Mauro? Ele não estava jogando muito no Atlético. Isso, depois machucou de novo, 2 vezes, né? No próprio Flamengo.
Eu acho que a ausência do Pulga tem que jogar ele. Eu acho que ele tem que jogar e você tem que... Assim, já houve tantos jogadores que chegaram no Flamengo que também a torcida reclamava. O Cebolinha manda de volta. O Pulga não joga nada. Não sei o quê. O Ayrton Lucas já jogou bem, uma Libertadores, o Flamengo ganhou, ele teve uma participação decisiva. Ele que sofreu a falta que gerou a expulsão. Ele foi um dos melhores jogadores naquele jogo, que foi bem ruim, né? Naquela temporada, ele jogou bem. O Felipe Luiz jogou com a carteirada, jogou com o nome ali. Não foi porque ele estava melhor que o... Aí ele se machuca, como já tinha se machucado em Montevidéu, sai cedo do jogo, ele entra, o time melhora. Né? O Dorival não teve coragem de barrar o Felipe Luiz. Colocou o jogador pelo nome, claramente. Então, isso acho que para mim, na análise aqui, é irrelevante. O que a Flamengo está falando, reclamando, querem isso, nunca estão satisfeitos. Tira isso aqui é uma porcaria, ninguém serve para nada. Todo mundo é ruim, se não contratar é o fim do mundo, parece que o Flamengo não tem jogadores, né? É o que eu digo, de que adianta você contratar mais 2, 3 caras se o Léo Ortiz não joga, o Vinha parece que hoje vai jogar, mas também não joga. 2 caras foram contratados no começo do ano, eles não jogam, não tem sequência, nenhum dos dois teve assim 3 jogos para jogar. Vou te dar 3 jogos, na zaga, na lateral. Não joga. O Tite tem essas coisas, então... Nem sei se adianta essa fome toda do torcedor por mais contratações. Que já é uma outra coisa, né? O torcedor ele quer contratação sempre. Você quer um título de campeão, uma contratação. Você chama de torcida de contratação. É isso, todos os clubes têm isso. Assim, aí o que acontece? Muitos jornalistas alimentam essa narrativa porque ela gera engajamento. Então você vê muita gente, não, porque não contratou, como eu falei aqui outro dia, o Marcos Antônio. O Flamengo estava encaminhando o Marcos Antônio. Aí o São Paulo perdeu o Alisson machucado, também estava de olho no jogador, ele acelerou e ofereceu mais. Você entra no leilão pelo Marcos Antônio, vai ver as temporadas, duas últimas do Marcos Antônio. Não foram boas. Não é um jogador em alta que você vai brigar por ele. É um jogador que está numa situação que ele precisa se recuperar. E no São Paulo ele vai ter mais chance de jogar. Para ele foi bom ir para o São Paulo. Ele tem mais chance de ser titular e de jogar seguidas partidas. Do Flamengo talvez fosse mais um para ficar no banco, como acontece com o Léo Ortiz. Então você vai oferecer mais e mais, vai entrar no leilão? Os caras falam, não, na nossa avaliação, o investimento para esse jogador é esse aqui. Se o outro ofereceu mais, então vou entrar nessa, acabou. Eu não acho errado, porque não é uma contratação assim mega necessária, que você tem que fazer de qualquer maneira. Porque tem dinheiro. É por isso que o clube entra no buraco, vai contratando, faz leilão, cobre proposta, não pensa 2 vezes, enfim. O elenco é muito bom, tem muitos bons jogadores, tem jogadores na base. Há uma proposta agora do Matheus Gonçalves, né? 6 milhões de euros, do Red Bull Bragantino, aí tem uma briga por percentual, o Flamengo quer preservar no mínimo 30% do jogador, e aí se for um percentual maior ou menor, esse valor tem que ser discutido, e talvez ele vá pro Bragantino, porque realmente o garoto não tem chance. Aí tem gente que reclama, por que o Matheus Gonçalves não joga? Não joga, poderia ter jogado algumas partidas, quando entrou o Verton e tal. O Verton já foi pro Portugal, Leixões, foi embora. Ele jogou porque faltavam vários jogadores, agora com Cebolinha, com o Bruno Henrique, o próprio Lohan, que está à frente dele, e me parece um jogador mais promissor, e é mais jovem, né? A volta do Arrascaeta, o Carlinhos, Pedro, vários atacantes e meias e pontas, Luiz Araújo, ele vai ter pouca chance de jogar. Aí os caras pensam em quê? Vender, ele pode se desenvolver, no Flamengo ele pode ficar ali sem evoluir, e como aconteceu com o Natan. Amanhã pode ter ser vendido pelo Bragantino, o Flamengo tendo um percentual bom ainda ganha uma grana. Porque chega uma hora que o garoto não joga. E vai ser assim. Então, assim, reclamam como a base não joga, mas querem contratação. Então, eu não entendo. Você quer a base ou quer a contratação? Eu quero tudo. Só cabem 11 no jogo, no time. É uma loucura isso. É uma loucura. Eu acho que tem que jogar o Alan. E o Alan já fez alguns bons jogos, acho que ele pode voltar a jogar bem. E cabe ao Tite fazer com que funcione. Ele com o Pulga não funcionou bem, a dupla. Não deu muito certo. Não significa que não possa dar certo nunca. E assim, acho que muita gente voltando agora, era para jogar melhor no sábado, isso é óbvio, mas acho que ainda há tempo de ajustar e é necessário que você faça isso com muita urgência, né? Porque a sequência de jogos vai ser pesada a partir da semana que vem. Olha aí, ó, o Mauro César Pereira discordando, inclusive, né? Porque eu discordo. Eu não gosto do Alan no Flamengo. Não gosto. Acho que o Alan foi muito mal. Claro, teve algumas atuações boas, na minha opinião, mas me decepcionou muito, Bruno, o Alan no Flamengo. Porque eu esperava o Alan do Atlético Mineiro, o Alan do Fluminense. Não foi por enquanto. Realmente, é o que o Mauro diz. O próprio Cebolinha não jogou nada no Flamengo por 1 ano. Quando o Tite chegou, deu oportunidade pra ele jogou muito, é um dos principais jogadores do Flamengo hoje. Agora, o que esperar desse time do Flamengo com os desfalques?